Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Milk Spot. Meu nome é Letícia Sereno, estou com a Ana que vai apresentar o convidado de hoje. Olá, pessoal. Vou pegar minha colinha. Hoje nós estamos com o sócio-diretor da Latec Ingredientes, Arthur. Ele é técnico em laticínios pelo Instituto de Laticínios Cândido Toste. Na Latec, Arthur se dedica à otimização de processos e maximização de resultados na indústria de laticínios. Prazer estar com você aqui hoje, Arthur. Olá, Letícia, Ana, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu agradeço em nome da Latec por esse espaço, por poder estar aqui com vocês hoje. É um grande prazer para a gente. Arthur, conta um pouquinho de quem é Arthur para a gente começar a conversa e depois a gente entra no que a gente mais fala aqui no podcast, que é leite Legal, e legal. queijo. Eu sou mineiro, né, nascido em Juiz de Fora. Juiz de Fora é a terra do Instituto de Laticínio Cândido Tostes. Né, eu cresci e me criei próximo ao Instituto Cândido Tostes, então tinha uma influência muito grande. Mas por um amigo, a gente comecei a trabalhar com ele novo, ele me mostrou o caminho para esse mundo de laticínios. Né, me formei em 2013, dali eu fui trabalhar na Piracanjuba, trabalhei por 3 anos e meio na Piracanjuba, e aí depois saí, vim para a área comercial, entrei na Latec em 2017, né, comecei como consultor técnico comercial, atendendo São Paulo e Paraná. Logo em 2018, eu recebi uma promoção para consultor técnico, para gerente de aplicações e projetos, onde eu atuei no Centro-Oeste, São Paulo, Norte do país e Paraná. E aí a gente foi crescendo junto dentro da Latec, até que em 2023 eles me convidaram a ser sócios, junto com o Rômulo e o Marcos, que são meus sócios na Latec, e iniciar esse trabalho aqui no Nordeste. Né? Eu cheguei aqui em julho de 2023, tem quase 2 anos aí que eu fui muito bem acolhido, fui abraçado por vocês e muito feliz, né? Muito feliz com o trabalho que a gente tem feito e de poder estar aqui. Né? Hoje eu moro em Maceió, uma cidade muito boa, maravilhosa, perto da praia, mas o mais importante é o trabalho que a gente tem feito, né? As pessoas que a gente tem tocado, as tecnologias que a gente tem avançado e as vidas que a gente tem mudado nesse caminho. Então, muito legal. Então, Arthur não tinha diretamente um pé dentro do laticínio. Não tinha influência da Familiar. família. Não, eu não tenho Na ninguém. agricultura, na Não. pecuária, nada. Tem uma prima minha em Juiz de Fora que produz leite, tem um pequeno laticínio e faz um queijo artesanal muito bom, por sinal, em Juiz de Fora. Mas o Arthur não foi criado dentro da fazenda, né? O leite entrou depois na minha vida e posso falar que o leite mudou a minha vida, né? A cadeia de laticínios, ela mudou a minha história e tem acontecido isso e eu sou muito grata a esse caminho que a gente tem trilhado. Na Piracanjuba, quando você trabalhou, você se identificou bem ali dentro e depois quis migrar para a área comercial? Como foi essa transição? Assim, sentiu muita diferença? Foi importante ter ido para um chão de fábrica de fato para entender os problemas da indústria, que hoje vocês resolvem também. Mas... Isso. Estar na Piracanjuba foi uma experiência macro, porque a gente tinha várias linhas de produção, né? Lá tinha queijo, tinha o HT, tinha leite em pó, leite condensado. Então, a gente consegue acompanhar de perto esse dia a dia dentro da fábrica. Não consegue acessar todos os setores, processos, porque é uma coisa enorme, mas a gente consegue ter ideia do que é uma fábrica, né? De como começa aquilo ali e para onde que vai. Layout de fábrica. Quando a gente trabalha numa empresa muito grande, tem muitas pessoas envolvidas no processo do crescimento, né? E isso é muito importante. Então, quanto mais você conseguir absorver ali dentro, é muito importante. Mas eu sempre gostei da área comercial, sempre gostei de falar mesmo, de conversar, de ter essa experiência. E eu me encontrei mesmo na área comercial, né? Eu saí da fábrica por uma escolha própria para poder migrar para a área comercial. E foi onde eu me encontrei mesmo, onde a gente começou a realizar esses trabalhos e eu vi que ali tinha um caminho legal a ser trilhado e eu comecei esse caminho ali em 2017, mais ou menos. A gente sabe que a experiência que a gente
traz do chão de fábrica, né? De entender os processos, de ter noção, como você falou, a gente não consegue saber de tudo, não consegue acompanhar tudo, Exatamente. mas a gente tem uma boa noção de como as coisas funcionam. Isso te ajudou muito na área comercial? Isso foi indiferente? Como foi essa questão? Foi muito importante, mas eu sempre falo que o mais importante é ouvir. Então, quando a gente chega numa fábrica, cada processo é um processo, cada fábrica é uma fábrica, cada realidade é uma realidade. Então, me mostrou os caminhos que eu gostaria de trilhar, né? Me mostrou, igual eu falei, o macro, mas se a gente não tiver paciência de ouvir, de entender, de saber para onde aquela fábrica vai, para onde aquele produto vai, qual a característica daquele produto, a gente se perde. Porque não é uma receita de bolo, né? Eu brinco muito com os meninos que eu falo assim: você chega, por exemplo, numa fábrica de móveis, você tem uma linha de produção, aquilo segue, Segue. né? A ideia era ser a mesma coisa em laticínio, mas a gente sabe que não é, Não é? né? Quando a gente, por exemplo, faz um queijo em São Paulo e faz um queijo no Ceará, eu tenho duas realidades de leite diferentes. E não é só manejo, é trato, é a raça do animal, é a quantidade de cálcio no leite, a quantidade de proteína. Se você não estiver atento no processo, se você não ouvir, você não consegue manejar isso. Porque não vai ser o mesmo queijo. Um queijo que. Até numa mesma região, cada pessoa é uma pessoa, cada cabeça é um mundo, então se torna diferente aquele processo. Se você não ouve as pessoas que estão ali dentro, você nunca vai entender o problema dele e conseguir resolver, né? Conseguir ajudar a resolver. Porque não tem é uma receita, mas ao mesmo tempo não é. Ele meio A gente que. costuma brincar no seguinte: tem o regulamento técnico do produto, né? E ali tem dizendo o que nós devemos colocar como ingrediente, o que nós devemos Sim. seguir, né? Mas quando a gente vai fazer dentro da fábrica, é uma realidade diferente, por Sim. todos esses motivos que você comentou, e além disso, pelas pessoas, né? Pelo cultural. Tem pessoas que, eu costumo fazer dessa forma, né? Então, Exato. acaba. Eu diria ainda que tem um além. Tem o público. Sim, Então, assim, quem são os clientes da Latec? É o laticínio como um todo, mas é o consumidor Eu na ponta consumi. final, que compra aquele queijo do nosso cliente Porque e ele... gosta da textura, do sabor. Aí tem gente que Exatamente. faz um queijo de coalho que derrete, mas eu gosto do que derrete. Tem outros que gostam só do que assa, que não solta uma gotinha de soro. Então todo o processo vai ser diferente no final, né? Eu preciso confessar que o queijo coalho, para mim, foi uma surpresa. Porque aqui trabalhando em São Paulo, no Centro-Oeste, existe muita produção de queijo coalho para se vender na praia, maior parte espetado. E quando eu venho para cá e entendo que cada micro-região tem um tipo de queijo coalho sim. diferente, isso é uma surpresa, uma boa surpresa, né? Mas a gente e aí tem a gente precisa entender que cada queijo coalho em cada região, uma não se encaixa com a outra, são umidades diferentes, são tipos de queijo diferentes, são tipos de embalagem diferentes, consumidores diferentes. Então, isso é muito importante para a gente entender o cenário e poder aplicar, porque o nosso intuito é aplicar a tecnologia. E a tecnologia ela está disponível para todo mundo. Ela está disponível para o produtor de 500 litros por dia e para a grande indústria que faz 600 mil litros de leite em queijo por dia. Ela está disponível. Precisa de um ajuste aqui, um ajuste ali, tanto no pequeno quanto no grande. Mas é necessário. Mas está disponível. E aí é esse o nosso principal foco: atender todo mundo, né? Estar presente em todos os lugares. Então, a gente junta isso, ouvir com a tecnologia implementada dentro da fábrica. Entendi. Então, vocês fazem um trabalho, vamos dizer assim, personalizado. Personalizado, totalmente. Cada fábrica é uma fábrica, cada cliente é um cliente, cada processo é um processo. Apesar de vender o mesmo produto para qualquer que seja o cliente. É, a mesma... Mas aí a forma de tratar que é diferente, né? A origem da enzima, por exemplo, quando eu pego um coagulante, né? A origem do coagulante é o mesmo, é uma quimosina de terceira geração, mas as realidades são diferentes, né? Então a gente consegue implantar isso em realidades diferentes, desde o artesanal até a fábrica.
falando de artesanal, que é o que predomina aqui em Pernambuco, vocês encontram muita dificuldade por ser indústrias pequenas, assim, e terem processos ainda meio que rudimentares para conseguir implementar um produto desse. Porque eu sou do tempo que meu avô era queijeiro, minha avó e meus tios também fazem, meus irmãos são também. Mas na minha cabeça, queijo coalho era com aquele coalho que tem uma tampinha azul, que vende até em supermercado e tava ótimo, É o né? rala, né? É isso. É muito interessante isso, porque quando a gente iniciou o trabalho, a gente não sabia, a LATEC não sabia o nível de abertura para novas tecnologias. E a gente veio descobrindo isso. E é incrível o quanto que o produtor de queijo ele está aberto a novas tecnologias. Ele já entendeu, porque, vou te dar um exemplo. Pessoa que faz queijo coalho artesanal, hoje que é um público grande. São Isso. várias pequenas indústrias que fazem queijo coalho artesanal. Elas competem entre si, no mesmo mercado. Elas entendem que elas precisam ter rentabilidade também, na realidade deles. E aí a gente vai e aplica na realidade deles. O outro olha para o lado e fala assim, ué, eu tô ficando para trás. E aí ele abre esse espaço também. Então, não vou falar que é 100%, nunca é 100%, mas a grande maioria está aberta à tecnologia. Agora, é muito importante uma coisa, o técnico e provar que aquilo realmente funciona. Que é talvez um dos nossos maiores diferencial é o tamanho da nossa equipe técnica, que está preparado para qualquer cenário e situação. Então, levar isso para o cliente, levar essa demanda para o cliente e levar a solução, a gente sempre fala em solução, levar a solução completa é o que faz o cliente querer dar espaço. É bem complexo, porque a gente pensa que é só pegar o leite e colocar um coagulante ali e vai dar certo, mas a gente Aquele entende que não coagulante do mercado, né? é o azulzinho. Vira queijo, Vira queijo, mas não rentável, não talvez. rentável, Né? não E aí, sustentável por longo prazo. O intuito é ganhar dinheiro no final, assim, né? É transformar vidas, claro, porque move a economia e emprega e tudo mais, mas se não está sendo rentável e se você não vai para a ponta do lápis para explicar para ele que aquilo ali, mesmo tendo um custo maior, vai se pagar, né? Às vezes é você mostrar isso para ele, que aquele produto tem um custo até mais elevado do que outros do mercado, mas que aquilo ali é o bom para ele a longo prazo se sustentar e conseguir melhorar o processo dele, né? é muito interessante porque essa conta ela não é linear. Por exemplo, um exemplo, né? O de R$ 100 é mais barato, mas não necessariamente ele é mais rentável. Isso. E a diferença do custo é muito pequena aplicado. E aí, na pergunta aí, era em relação até essa questão da rentabilidade, do custo. Quando vocês chegaram para atender esses produtores menores, vocês encontraram uma dificuldade em relação a eles a entenderem, tipo, eu tenho uma rentabilidade de X, meu custo está assim, né? Ou eles realmente começaram esse processo de adequação depois que eles viram o trabalho de vocês? A gente chegou com uma abordagem junto com eles na realidade deles. Então, por exemplo, esse produto custa tanto e esse custa tanto. E aí a gente trouxe isso para a realidade dele. Quantos litros você faz por dia? Faz 500? Faz 1.000? Faz 4.000? Vamos lá. Qual o custo que é a mais aqui? Como é que a gente consegue encontrar esse queijo dentro desse custo? E aí a gente traz, muitas vezes, uma realidade que a diferença é mínima. São gramas de queijo para que ele tenha um queijo mais estável, um queijo que não amarga, um queijo que não dessora, um queijo que ele consiga transportar sem ter dor de cabeça. Que ele ganha um tempo de prateleira Mas Que ele também, ganha né? tempo de processo, ganha tempo de prateleira e também rendimento. É muito importante. E a gente entende que é o que paga a conta. Né? Tem que ter queijo na balança para pagar a conta. Lógico. Mas eu sempre falo isso. Esse valor financeiro é o plus. A gente precisa entregar para ele mais qualidade. Né? O diferencial do produto dele. Exatamente. Ele tem que ser diferenciado no mercado e com um plus financeiro. Com Né? certeza. É bem interessante, porque quando você para pensar
que eles mudaram também, até pela própria legislação e pelos próprios órgãos que vão ali e fazem um trabalho que também faz com que eles tenham que tecnificar mais os processos, e eles entendem isso, é muito, muito bom. Mas eu não sei se você encontra assim, porque o leite aqui no Nordeste, ele é bem meio que sazonal. Quando os problemas mudam ao longo do ano de um cliente por conta da qualidade do leite. Muda. Na verdade, no Brasil inteiro, né? A gente tem uma curva entre seca e água, né? Aqui a gente fala inverno e verão, né? O inverno é chuvoso. Então, eu tenho essa curva que é num período diferente em determinadas regiões do país. E com isso eu mudo a quantidade de proteína do leite. Eu mudo a quantidade de gordura desse leite, até pela disponibilidade de alimento para o animal, né? A diferença de raças que eu tenho, diferença de relevo que eu tenho. A gente mesmo está numa região super alta. Eu não imaginava que fazia tanto frio aqui no Nordeste. Eu brinco com uma colaboradora nossa que mora aqui. Eu nunca vi para Garanhuns e não peguei uma chuva. Tem uma nuvem residente aqui na região, é por Tá isso. sempre por Tá aqui. sempre por aqui. Então são 2 anos que eu sempre pego uma chuva aqui, por exemplo. Então, isso muda, isso é sazonal. E os problemas também mudam, o rendimento muda. Mas é muito importante a gente melhorar a tecnificação da fábrica. Por exemplo, essa época eu tô com uma gordura de leite com 3,5 e sou artesanal e faço integral. Numa outra época eu tô com 3,3. Mas e a gordura no soro? E o aproveitamento de gordura? E aí a gente começa a falar algumas coisas que eles nunca ouviram. Por exemplo, cifra de transição. Quanto de proteína e gordura eu tinha no leite e quanto disso que eu passei para o queijo. E aí a gente começa a ter mais tecnologia dentro da fábrica. É ele entendendo, por exemplo, que ele pode pagar um pouquinho a mais para aquele leite que é melhor. E essa conta chega a quanto? E a gente faz essa conta com ele. É 10 centavos? É 15 centavos? Vale a pena eu melhorar o meu leite? Às vezes o produtor pensa, vale a pena melhorar o meu Se leite? ele me paga igual o do ruim, né? Então ele fica nessa cabeça que não vai... Mas aí, a gente trabalhando isso nos laticínios, ele vai começar a ter uma cabeça que sim, e para o produtor também. Por exemplo, a gente fala, o laticínio faz todo mês, né? CCS e CBT, né? É CPP agora, né? Isso. Eu sou um pouco mais antigo, então ainda estou na CBT. Mas CCS e CPP. A quantidade de CCS do produtor interfere diretamente a reprodução, a volume de leite que ele dá. Às vezes a vaca está comendo para dar 100 litros e está dando 70. Ela está com uma CCS maior de 1,5 milhão. A gente sabe que CCS maior que 1,5 milhão representa 30% de perda de produção de leite. E o próprio produtor tá tendo prejuízo, né? A vaca não reproduz como deveria. Adoece mais vezes, tem mais mastite, mamite. Maior quantidade de antibiótico, e não só antibiótico no leite, que ele vai ter que descartar aquele leite, é o custo do antibiótico dele dentro da fazenda. Do manejo. Do manejo. Então, assim, são vários problemas que o produtor também perde. Ele precisa entender que é uma engrenagem, né? Exatamente. E aí cada pecinha dessa engrenagem tem que estar funcionando adequadamente para no final do mês ele estar com a conta fechada. E assim, quando o produtor ele entende que a qualidade do leite dele reflete diretamente a saúde do seu rebanho, então, ou seja, olha só que incrível isso. O produtor tem uma empresa que faz análise para ele, que ajuda a testar a saúde do seu rebanho. Poxa, entendeu? Você tem alguém trabalhando para você para fazer isso. Quando o produtor ele enxerga isso, ele começa a se especializar. Começa a se especializar e busca isso, né? E aí a Latec, ela também acaba fazendo esse trabalho junto com o laticínio. Né? A gente treina a equipe de campo, a gente treina desde a equipe do campo até a equipe comercial. A gente tem vários treinamentos dentro disso, passando por compras, administrativo, muita coisa de produção, muita coisa de qualidade. Mas a gente tenta olhar todos os ângulos dentro da fábrica. Para poder indicar até o que é mais adequado para aquela realidade, né? Exatamente, exatamente. E até onde a gente consegue chegar, né? A gente tem um treinamento sobre rendimento,
onde a gente fala 75% do tempo em leite. É a chave, né? Às vezes alguns produtores, assim, quão pequenos são, não entendem e eles não olham o leite como o principal insumo que ele tem ali. Exato. Ele negligencia a qualidade do leite, ele negligencia o transporte. Então, quando esse leite chega no laticínio e ele está com problema de rendimento, ele não entende, mas o leite já chegou com a qualidade ruim que não vai render, que o produto também perde tempo de prateleira com a qualidade do leite, tudo isso. Mas reclama da produção, né? Aí fala, não, foi o queijeiro, foi o produto. Mas e o leite? Como está a qualidade desse leite, né? E aí hoje, por exemplo, a gente trabalha muito também mostrando que, independente dessa realidade do leite, a gente tem produtos tecnológicos que vai fazer ele ganhar mais, independente dessa primeira realidade. Mas a gente ajuda aqui também. Então a gente trabalha nas duas pontas, né? Vamos rentabilizar na realidade que você tem. E vamos tentando mudar lá vamos atrás, melhorando, né? O leite. Para o gap de ganho ser maior. Nosso foco é isso. A gente sempre procura enxergar isso. O nosso foco final ser maior, de maior rendimento, né? de maior ganho. Então, o laticínio hoje trabalha por centavos. A gente está dentro de laticínio, a gente sabe. Então, toda a rentabilidade que a gente conseguir é importante. E aí, falando em queijos especificamente, qual o cenário que nós temos hoje dentro da nossa região Nordeste, né? Como você enxerga esse cenário na produção de queijos? Olha, o Nordeste, eu tenho plena convicção que vai ser, em poucos anos, um dos maiores lugares assim de crescimento em produção de queijo do Brasil. Quando eu olho o mercado de leite, a gente vê que o mercado de leite desde 2018, se eu não me engano, está estável em volume de leite. Mas ele só está estável porque o Nordeste está crescendo. O Nordeste sai de uma posição ali de 10,8% da produção nacional para mais de 15% da produção nacional nesse período. Então a gente tem crescido a produção interna, a gente tem consumo disso aqui, né? Muito. A culinária absurdo, né? o consumo de queijo é muito grande, está muito presente na culinária, né? Então isso tem crescido, as fábricas têm se especializado, né? Têm buscado especialização, têm buscado rentabilidade, e aí a gente tem uma crescente em consumo de queijo, né? O fast food ajudou muito isso, e vem ajudando ainda, mas a gente tem o consumo dentro de casa, que vem crescendo também, né? E o consumo do fast food. Então, eu vejo como hoje a produção é gigantesca. Você pega a produção de Pernambuco, ela é praticamente toda consumida em Pernambuco. Isso. Né? Você pega a produção do Ceará, ela é praticamente toda consumida no Ceará. São dois polos gigantes de consumo hoje no Brasil. Então, isso é muito importante. E quanto ao tipo de queijo, tem uma variedade ou está mais concentrado? Hoje a concentração da produção no Nordeste está em queijo coalho e mussarela, né? São os dois caminhos. Eu converso com os meninos, eu gosto muito da história, eu gosto muito de estudar, né? Essa história. Quando eu pego a região sul, Minas Gerais, eu tinha um consumo maior de queijo mineiro, que é o queijo redondinho, curado, que foi dando lugar à mussarela, né? Então você vai comer um pastel de queijo, pastel de mussarela. Né? Você vai comer um prato que tem queijo, é mussarela. E lá continua ainda. Tem o Colonial no sul, tem o Minas Padrão em Minas, e isso tem crescido. Para produções em larga escala, a mussarela, ela toma lugar disso. Porque é um queijo que, para grandes escalas, a gente tem plantas automáticas hoje, a gente consegue otimizar isso. Então, eu vejo o consumo de mussarela aumentando, e a gente vê isso acontecendo hoje, né? Mas o consumo de queijo coalho aqui é incrível, assim, é absurdo. É lindo de se ver, né? Então, eu acredito que esses dois vão continuar na vanguarda aí e entrando nos outros queijos, né? Queijo prato, Minas Padrão, queijo reino. Queijo reino especificamente na época do ano. Isso. Quando eu penso que eu tenho laticínios no Sudeste que fazem queijo reino para vender no Nordeste de junho a dezembro, tem um mercado para crescer aqui dentro. Sim. Né? Tem um mercado produtivo para a gente crescer aqui dentro.
o mês que Pernambuco mais consome queijo do reino, eu não sei nas outras regiões, mas aqui é São João. O Sim. que na cabeça de algumas pessoas é Natal, né? Porque todo Natal tem ali um queijo do reino, mas no São João, não sei se são as épocas festivas e também movimenta toda a economia do estado, né? E vem muita gente de fora, mas o consumo maior de queijo do reino é junho. O cenário que a Interessante. gente tem hoje, quando a gente pega o cenário de mercado, de venda, né, que tudo é passado, é realmente o segundo semestre. É de junho a dezembro. E aí, assim, é uma curva gigantesca de consumo de junho a dezembro, depois cai Cai. muito, e aí fica estável, junho levanta de Levanta. novo e começa isso. Então, realmente é incrível, assim, esse consumo. E a sazonalidade do produto também, né? De você entender que tal produto você vai fazer, porque ele precisa de um período também, né? De, de prateleira ali na indústria de Maturação. maturação, que ele precisa maturar para chegar em junho e eu ter uma quantidade legal de queijo para aguentar o que o mercado E eu compra. só vim entender, né, a questão do valor do produto quando eu comecei a trabalhar na área, que eu comecei a acompanhar alguns estabelecimentos que produziam queijo do reino. E aí tem que fazer a conta do tempo de maturação, que o produto tá lá parado, né? Tem que fazer. E aí foi quando eu comecei a entender a questão do valor agregado daquele produto. Sim, sim, é como se você fizesse uma poupança, né? É, É Isso, igual o queijo parmesão, por exemplo. Você vai fazendo uma poupança, em forma de né? queijo. Em forma de queijo, para vender ali depois. Então, o produtor tem que ter essa conta na ponta do lápis, né? Porque você pensa, é fluxo de caixa, é pagamento de leite, é a forma que se paga o leite. Em cada região tem uma Isso. forma de se pagar o leite, né? Então, esse capital imobilizado, para ele é importante entrar nessa conta, né? E nem todo mundo consegue, assim, mas as fábricas vão se especializando, né? Vão se controlando para poder fazer isso. E cada dia mais a gente tem tido procura, né? Arthur, quero fazer queijo do reino, me ajuda, me indica, vamos fazer junto. Então, acho que nesse ano, nos últimos 12 meses, a gente deve ter participado de uns 4 ou 5 projetos de queijo do reino já em fábricas aqui. a gente tem uns clientes que tem já, e tem mais gente querendo o É, produto, né? isso. Já tem clientes que já Já produzem E produzem tem isso. outros que e que estão estão querendo. desenvolvendo. É, fazendo teste e com esse fermento aqui não deu certo, vamos para outro, e vamos. Essa Buscando receita não deu melhorar certo, não gostei da textura. do Aí sabor. vai trocando ali até chegar Chega num produto final, né? no que ele tem como bom para o mercado que ele tem, né? Para o consumidor dele. Exato. E isso parte muitas vezes desse consumo interno mesmo, né? De dentro do laticínio, a família, o próprio dono do laticínio É. consome. E a partir dali ele sai para um produto de mercado, às vezes, e aí Como é que começa. tá o sal? E toda vez que a gente vai em algum assim, aí dá uma provinha. E aí, doutora, tá bom? Eu disse, tá bom de sal, tá bom. A senhora não tá salgado, não? Eu disse, tá não, tá não. Aí vai fazendo esses testes até É a melhor chegar. parte. É sim, é sim. A gente podia maturar em casa, né? Leva para casa, matura em Vou casa. fazendo o acompanhamento do Isso. controle de qualidade de casa, né? Exatamente, exatamente. E as dificuldades que são encontradas. Não, na verdade, não é nem dificuldade que eu queria perguntar. Eu queria perguntar se você enxerga algum produto assim como inovador e que vai mudar o mercado. Nossa, é uma pergunta muito difícil, assim, né? É uma pergunta muito difícil, porque varia do consumo, né? Varia do consumo. A gente tem um crescimento de produção de queijo mussarela, né? Tem as mussarelas análogas, queijos processados, que tem crescido também, né? Tipo McDonald's, por exemplo. Antigamente você não encontrava esses queijos fatiados no mercado. E Sim. hoje, A qualquer forma, a mercado forma você de encontra. apresentação também muda, né? De Muda. embalagem. Porque o mercado começa a pedir uma forma de apresentação de queijo diferente, né? Eu tive uma experiência em 2012 de fazer um estágio em Santa Catarina. E me espantou naquela ocasião o volume de queijo fatiado, por algumas normas específicas do estado. E aí esse volume de queijo fatiado cresceu muito. Então, por exemplo, hoje isso é um produto onde você vai
todo mundo aqui na região, né, comenta, quer fazer, quer entender, quer saber do mercado. Então, as novas formas, existe um padrão de snackificação que tem acontecido. Então, você pega, por exemplo, tem 2 laticínios em São Paulo, a Tirolese e a Atilate, que faz mussarela stick, separada individualmente. Não sei se vocês já viram. Eu vi um vídeo de George até que ele postou uma Sim, forma, tipo, parece um sim, bombom. É uma embalagem com vários queijos, pedaços ali, exato, embalados individualmente, né? exato. Então, assim, são formas de apresentação, né, da mesma mussarela que ajudam no dia a dia, né? Então, quando a gente olha as pesquisas de mercado de 2018, 2019 para cá, vem mostrado esse consumo consciente, com responsabilidade, produtos mais naturais, mas produtos práticos. Sim, até porque mudou muito a formação das famílias, né? Então, a gente tem muitas pessoas que moram sozinhas, né? E Sim, que querem a praticidade, né? Eu quero uma coisa rápida, não quero perder tempo em alguns detalhes. e até para as crianças, né? Eu lembro que quando eu ia para a escola tinha os salgadinhos, né? Cheetos, essas coisas. A minha filha leva fruta, queijo, e aí esse queijo palitinho separado é maravilhoso para ela levar para a escola. A gente coloca aquilo direto na lancheira, né? Os smoothies, né? Os volumes pequenos de iogurte, por exemplo, de produtos mais naturais dentro das lancheiras das crianças. E aí eu olho na salinha dela, todos estão com o mesmo tipo de consumo. Então é um consumo um pouco mais consciente também. Então acaba que isso é buscado pelos pais para os filhos, isso é buscado para o nosso consumo pessoal, né? Então é muito importante a gente olhar para isso, olhar para essa saudabilidade, olhar para um produto mais clean, né? Um produto clean label, com rótulo limpo, sem conservante, né? É essa forma de ver o mercado, né? E buscar agregar valor no produto que se já tem, Que já tem. né? E o soro, que agora está bem assim, bem alta, e que era motivo de descarte e de problema também ambiental, né? Porque antigamente não se tinha a preocupação de fazer um descarte correto, dava muito para animal, mas tinha um excesso ali que ia para o solo e enfim. Ele hoje é visto como os olhos com os olhos bons assim para ele, porque tem muita gente já pensando e fazendo planta de secagem para que faça o uso do soro em algumas receitas que fitness agora, né? Tá todo mundo na onda do whey protein. E como é que você enxerga isso na realidade que a gente está hoje? O soro, é igual você falou, ele era visto como problema, né? Mas a gente tem que pensar nele como solução. Se a gente pensar, o maior produto derivado do leite é o soro. Eu tenho um professor e amigo, o Rodrigo Stefani, da Inova Leite, que ele fala sobre isso. Eu assisti uma palestra dele em novembro no Dairy Vision sobre isso, né? O maior produto derivado do leite é o soro. É o que sai em maior quantidade. E a gente precisa ter um cuidado, né? O soro em pó é um caminho, né? A ricota é um caminho, mas que consome muito menos soro do que gostaria. As bebidas lácteas são um caminho. Eu sempre falo muito de adequar a realidade do cliente para isso. E eu tenho um caso muito específico de um cliente meu em São Paulo. Ele começou a vender por 1 centavo o litro de soro para os produtores. Tinha porco e animal na fazenda. Isso foi muito interessante, porque ele descobriu um caminho uma, que para ele fazia sentido naquela região dele. Ele estava numa região onde não conseguia montar uma planta de secagem, onde tinha muita concorrência de bebida láctea, onde a ricota que ele fazia não consumiria todo o soro. Então, é o próprio produtor, o próprio dono de laticínio entender a realidade dele naquela região, né? E buscar também parceiros para isso, né? Pode ser, quando você olha para o Paraná, por exemplo, eu trabalhei uma época no interior do Paraná e juntavam alguns laticínios, compravam um concentrador, concentravam e vendiam. Pode ser uma opção? Pode. Pode ser uma torre, né? Uma torre também onde faça isso? Pode ser uma opção? Pode. Mas é muito importante pensar também em quem vender no final, né? Sim. Como disponibilizar isso para o mercado. Qual mercado é o mais abrangente para isso, né? Então, isso tudo faz parte desse caminho,
desse caminho dentro do que a gente tem hoje no Brasil. Mas é a realidade de cada um, né? Adaptar. É adaptar. A necessidade de estudos específicos, né? Ah, eu pretendo fazer alguma coisa com esse soro. O quê? O que é que vai se adequar? O que é que o consumidor quer, né? Exatamente. Quem pode consumir esse soro no final? Exatamente. Então, é realmente buscar alternativas mais... Dentro da realidade de cada um. Dentro da realidade. É igual eu falei desde o início, né? É a realidade de cada um que vai nortear isso aí. E eu acho que a partir do momento que os profissionais que estão na área começam a entender isso, né? Que você tem que olhar a realidade de cada um, independente do segmento, né? Você vai entrar na fábrica com toda a parte de insumos, de acompanhamento de processo produtivo, né? Eu já entro na fábrica dentro da parte de qualidade, então eu vou chegar lá e vou verificar se realmente a forma como está sendo produzida é higiênico-sanitária, se está atendendo à legislação, né? Mas eu tenho que ver a realidade daquele estabelecimento. Sim. Eu não posso pegar a realidade de um estabelecimento como a Piracanjuba e chegar numa queijaria artesanal e dizer, eu quero isso assim. Dessa forma, isso. Né? Então, é individual, né? O Sim. processo é individual. Sim, sim. Tem que pensar assim, tem as pessoas ali dentro, a forma que elas fazem, né? O que elas priorizam dentro daquele cenário delas. Então, é ouvir, é voltar para o ouvir de novo, né? É ouvir aquela necessidade, aquela realidade delas. Ouvir, eu acredito também que participar, de certa Sim. forma, né? Porque você escuta o que o dono do estabelecimento quer. Ah, eu quero produzir mussarela assim. E aí, quando você entra dentro da sala de produção, que você está verificando qual a estrutura dele, você diz, olha, agora não tem isso. Né? Você não tem como fazer de determinada maneira, vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo. Porque às vezes o olhar dele não tem a mesma expertise que nós temos, né? Então, acho que isso é muito importante. E também acho muito importante essa conversa entre cada um que faz esse setor, né? Entre a gente que é qualidade, vocês que chegam com insumo, ó, vamos trocar uma figurinha e ver aqui como é que a gente pode ajudar, né? Nem sempre o que o dono quer produzir, às vezes é possível naquele momento. Isso. Né? Então, é como a anamnese que a gente faz a anamnese do todo, né? A gente verifica, né? Por exemplo, eu quero fazer uma bebida láctea. Legal, você tem frio? Não. Então, peraí, vamos voltar um passo para trás. Né? A sua caldeira aguenta tocar um aquecimento da Queijomatic e o soro? Não. Pô, então vamos dar um, sabe? É esse tipo. E uma coisa que eu tenho uma alegria muito grande de falar é que a LATEC, por exemplo, ela é composta por técnicos. Hoje eu só tenho técnicos, engenheiros de alimento, tecnólogos em laticínio, mas todos vindo da parte técnica. E que viveram alguma realidade ali no chão de fábrica que sabem adequar as soluções para aquele cliente, né? Sempre, sempre. Eu tenho de gente de chão de fábrica que trabalhou em empresas multinacionais, né, empresas gigantes nacionais, tem empresas pequenas, empresas que veio de outro segmento, às vezes, e trabalhava com laticínio já. Então, assim, hoje eu tenho uma gama de técnicos, né, nós temos, que traz essa realidade para dentro e que sabe identificar esses pontos, né? É muito importante isso, porque imagina só, você desenvolve um produto lindo, falando da bebida láctea, a gente desenvolve um produto lindo, hoje a gente tem um laboratório de aplicação em Sorocaba, então a gente aplica em Sorocaba, envia aéreo para o cliente, para chegar mais rápido aquela amostra, e a gente apresenta aquilo para o cliente. Lindo, lindo, perfeito, o cliente chama vocês, aprova o rótulo, tudo lindo, na hora que vai rodar, ele só tem uma fermenteira, ele não tem uma água gelada, o vapor não consegue tocar, e aí o aquecimento fica prejudicado, aí esse produto fica instável e gera um problema lá na frente. E ele tem um prejuízo. E aí? De quem é a culpa do prejuízo? Da empresa que só pensou em lucrar naquele momento e não entendeu. Porque não passou a orientação adequada, né? Então acaba sendo... É uma cadeia, né? O todo. Não tem um culpado. É o todo que precisa enxergar. Né? A gente pegar junto, o nosso slogan, LATEC, vamos fazer juntos. Porque a ideia é essa, é fazer a quatro mãos. É a
A Latec e o cliente. Ou a 6 mãos, vem vocês, a Latec, né, e o cliente. Então, é essa realidade que a gente busca fazer, né? Entender o cenário por completo e só partir dali se aquilo é realmente rentável para o cliente. Eu já tive casos assim de o cliente querer desenvolver, ele precisa comprar um maquinário muito caro que talvez não fosse a principal via de rentabilidade dele. E a gente, se ele quer comprar, legal, a gente apoia, a gente vai lá, a gente faz o produto e atende. Mas quando a gente atende um cliente, a gente se sente corresponsável pela produção do cliente, né? A gente tem esse sentimento de dono em conjunto com ele. E se ele der errado, a gente dá junto também, né? Aí Exatamente, não exatamente. adianta Já querer só vender. Já aconteceu com a gente de uma reforma, né? O cliente queria fazer uma reforma e eu bati o pé. Eu disse, eu não vou fazer, não faço a aprovação da sua planta para reforma, não levo para o órgão de fiscalização, o senhor não vai reformar de jeito nenhum. Mas por que eu não vou reformar? Eu disse, porque dentro da sua estrutura não tem como a gente ampliar. Procure um terreno, né? Diga, eu tenho tanto e a gente vai construir aqui. A gente faz o layout e aprova. E aí ele ficou meio assim, né? Até na hora. As meninas disseram, tu teve coragem de dizer que não vai aprovar? Eu disse, não vou. Quando for semana que vem que eu voltar para conversar com ele, ele vai dizer que eu tinha razão. Na outra semana eu voltei, ele disse, pronto, o terreno é esse, passa a planta Legal. que a gente vai, né? Então, assim, não adianta a gente querer ampliar, a gente querer investir e o cliente só gastar o dinheiro. Isso é ruim para nós, é ruim para ele, né? É uma demanda de tempo gigantesca. Então, e assim, a gente está conversando, mas essa semana passada eu estava com clientes falando sobre isso e discutindo. Então, a gente tenta entrar num nível de profundidade com o cliente para realmente dar um suporte. Para dar um suporte. A gente não. O nosso modelo de trabalhar é muito diferente, assim. A gente preza por isso. Por exemplo, meus técnicos ficam presentes na fábrica com o cliente o tempo necessário para que ele possa ser treinado, para que ele possa rodar, para que ele possa ter certeza do resultado, né? Não é um passado, um bom dia. Esses dias eu estava com um cliente meu e a gente falando sobre isso, sobre passar para tomar um café. Aí ele brincou assim, o café está muito caro. Vamos evitar essa parte, mas o que a gente pode levar para o cliente, né? Quando a gente, qual que é o próximo passo? Né? A gente tem uma nova inovação, a gente tem uma coisa inovadora agora para poder apresentar, a gente tem um passo para dar e a gente tem um suporte, né, para isso. Por exemplo, as empresas que a gente trabalha hoje, que é a Novanesis, a antiga Christian Hansen, hoje Novanesis, a Exus, né, e a Doller, são empresas que trazem essa inovação, que está sempre buscando inovação. Então, estão na vanguarda do mercado mesmo. Então, a gente precisa e a gente quer levar isso. Isso é o DNA da Latec, sabe? Levar essa inovação. Então, a gente sempre busca isso para dentro do nosso cliente, né? Não é só tomar um cafezinho, é sempre levar uma coisa nova. Uma coisa nova e uma inovação, né? Tem algum produto queridinho, assim, da Latec que você fala assim, esse aqui é o especial do que a gente representa, porque ele realmente tem um poder, assim, de transformação. Assim, dos 3 fornecedores, né? Das três empresas, a inovação sempre arrasta muito a gente, né? Então, quando eu penso, por exemplo, em Novanesis, nós temos o único coagulante de terceira geração do mercado. É um passo como foi do coalho bovino para a quimosina de primeira geração. A gente deu esse segundo passo, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vê a melhora, por exemplo, de rendimento no mercado, a gente está dentro da fábrica, isso é rentável. Às vezes eu brinco com os clientes que a gente é até um pouco afoito, assim, porque é um negócio tão legal, um negócio tão bom que a gente quer que ele possa Usar aquele produto, ter né? aquela realidade ali, né? Então isso, a fosfolipase, né? A nossa fosfolipase A1, que é uma é um produto muito diferenciado, onde eu tenho uma outra estrutura de queijo, onde eu tenho um aproveitamento da cifra de transição da gordura, né? Você vê que a gente sempre busca para a parte técnica,
né? Nós temos um cultivo que já está rodando no Nordeste, em clientes nossos, que são cepas de bactérias que formam uma cápsula em volta dessa bactéria e essa cápsula armazena água. Ou seja, no queijo mussarela, eu consigo ter um queijo um pouco mais úmido, no mesmo cenário que não tem essa bactéria, e ter uma firmeza até maior nesse queijo, uma melhor fatiabilidade. Assim, você fala isso, parece uma coisa de outro mundo, e realmente é, né? E a tecnologia está disponível ali, né? Para queijo prato, a gente tem a mesma tecnologia embarcada. E é o que o mercado quer. Ele quer que seja um queijo fatiável, né? Que não quebre, que não fique, nem seja tão elástico ali a ponto de ser aquela goma, né? Exatamente. E quer um queijo que derrete. Exatamente. Eu brinco que pô, o Brasil, o cara que faz queijo tem que ser super-herói. Porque quando você pega os queijos processados fora do país, eles têm um destino. Aquele queijo é para ralar, aquele queijo é para derreter, aquele queijo é para fatiar. Aqui não, a gente quer que a mussarela faça tudo. Faça todas as funções. Fatia, então assim... Qual é o seu problema hoje na mussarela? É porque ela não tá fatiando, aí vocês resolvem na outra semana. Qual é o problema? É porque ela não tá derretendo. Aí a gente vai e pergunta, mas essa reclamação tá vindo do mesmo cliente? Não, tá vindo de clientes diferentes. Então é porque esse gosta que derreta, esse gosta que queime, esse aqui gosta que fatie, esse gosta que quebre. Então você vai fazer um queijo para cada cliente. Exatamente. Aí cada mundo é um mundo. E aí a gente vem para as partes de fermentados, né? Onde a gente traz cultivos inovadores, assim. Você já comeu pensa no seguinte, você pegou uma colher de água e colocou na boca. Essa água some. Pega uma colher de leite condensado e coloca na boca e isso preenche. Hoje a gente tem um cultivo que torna esse preenchimento do iogurte muito maior. Entendeu? Que dá um mouthfeel muito maior. Então, são coisas que a gente fica entusiasmado de poder levar. De falar, né? De falar. A gente tem um cultivo para plantas maiores, assim, que tem muito cisalhamento, que ele dá uma performance maravilhosa no final do produto, depois do produto gelado, e ele consegue suportar esse cisalhamento. Então, assim, você vê uma fábrica, está na fábrica, você vê que o produto é produzido aqui, que é envasado lá embaixo, você já pensa nessa tecnologia. Então, assim, a gente tem muita coisa, né? A gente tem muita coisa em portfólio, mas é direcionado para a realidade de cada um, né? Quando eu venho, por exemplo, para a Exos, nosso desenvolvedor de estabilizantes, se você vê a planta piloto deles, o laboratório de análise, o tanto de coisa que está envolvida para desenvolver um estabilizante, a sinergia entre os hidrocoloides, a sinergia entre o amido e os hidrocoloides, não é uma coisa que você tira de trás da orelha e produz, sabe? Você entra numa Doller e você vê a imensidão da estrutura. Você pensa assim, a empresa que produz a calda de chocolate do McDonald's no mundo tem que ter um BPF gigantesco, um PPCC gigantesco, um padrão gigantesco, e a gente consegue isso. Então, assim, trazer isso para o mercado dá esse gás para o Nordeste aqui que vocês estão entendendo agora. Né? Exatamente. Poder trazer toda essa tecnologia para pequenos e para grandes também. E aí é isso, assim. Hoje, por exemplo, o cara que faz 500 litros de bebida por semana e o cara que faz 150, eles têm acesso a essa tecnologia, né? Tem acesso a esses produtos, tem acesso a um preparado de fruta muito mais estável, que ele não vai ter dor de cabeça, onde ele pode fazer um produto que está com uma cor e o outro está da outra. Não, pô, você não precisa passar por isso. Tem esse caminho, né? O estabilizante que ele tem a sinergia ali no processo, que independente do processo ele vai estar ali firme, forte, trabalhando da forma correta. Então, isso é muito importante. E aí a gente tem um time técnico, tem o nosso time técnico e tem todo esse time técnico que eu falei para vocês por trás, embarcado no mundo inteiro. Porque são empresas com... A Exos mesmo participa de um grupo, né, que tem empresas no mundo inteiro. A Novanese está presente no mundo inteiro. A Doller está presente no mundo inteiro. Então, hoje é real time aqui as inovações. Lançou na Dinamarca, está lançando aqui no Brasil.
Essa quimosina de terceira geração mesmo, ela foi desenvolvida e enquanto estava sendo aplicada lá, estava sendo aplicada aqui, né? Então, assim, isso é uma coisa incrível, assim, poder levar isso. E assim, acho que o mais interessante, nesse momento você estava falando, eu ficava pensando, o quanto o consumidor às vezes não tem noção do tanto de pesquisa, né, do tanto de estudo que se tem por trás de um iogurte, né, de um queijo. Então, assim, isso é fantástico. É muito legal, não sei se acontece com vocês, mas quando a gente conhece pessoas novas, faz novas amizades, você trabalha com o quê? Trabalha com ingredientes para laticínios. Como assim? E aí você começa a explicar o mundo por trás disso, e aí ele começa a olhar e falar, mas é assim que se faz? Tem É tudo esse caminho isso. todo, né? Quando a gente pega... Eu sempre gosto de pensar nisso, assim, a cadeia do leite, né? Desde o cara que planta para fazer a silagem, o pessoal de grão, o pessoal que desenvolve ali sobre a silagem. Quando eu penso que a Novonesis tem cultura para fermentação de silagem, olha só onde que eu estou indo, até o promotor na ponta do mercado, né? É uma cadeia gigantesca de gente trabalhando para aquele produto sair com qualidade, Isso. né? Então, a gente está inserido nesse meio, mas a gente tem a obrigação de ajudar o cliente a fazer esse produto chegar lá na ponta final com qualidade. É uma obrigação mesmo. E eu gosto de passar isso para minha equipe. Muito interessante. E a pessoa fica viajando assim, vai falando Eu tava e vai pensando aqui viajando. na cultura bacteriana que ele falou, que fica em volta da água, e eu pensando, meu Deus, será que eu consigo fazer isso com as minhas bactérias? Isso é uma coisa incrível, essa cultura, né? Existem só 5 cepas de Streptococcus thermophilus que faz isso no mundo. As 5 são patenteadas pela Novonesis, né? Todas 5. E elas estão disponíveis hoje para qualquer laticínio que produza mussarela. Lógico, precisa de um ajuste em tecnologia? Precisa, né? Mas não é uma coisa de outro mundo. A gente consegue adequar, né? O mais incrível, eu acho que é isso, porque na cabeça na cabeça das pessoas, eu acho que o que é bom é só para os grandes, que ele conseguiu chegar até aqui, né? E ele agora tem disponível a tecnologia que ele quiser, não, tá disponível para todo mundo. Tá sim. Ela está disponível e ela é rentável para toda a realidade. Ela é rentável para toda a realidade. Eu acho que isso é o mais incrível. É. Assim, lógico, os valores de ganho são diferentes, né? A escala de produção é A diferente. proporcionalidade, mas percentualmente é o mesmo. É o mesmo, Para o grande e né? para o pequeno. Para o grande e para o pequeno. Né? É sempre rentável, independente do cenário. Então, assim, eu gostaria muito de deixar esse recado, assim. Independente do cenário, a tecnologia está disponível para você rodar na sua fábrica. Independente desse cenário, se o leite é assim ou assado, se o tanque é assim ou assado, se o meu queijeiro é assim ou assado, independente desse cenário, no mesmo cenário em comparativo, a tecnologia vai te dar mais rentabilidade. E aí a gente consegue buscar essa quimosina de terceira geração, essa fosfolipase, culturas mais específicas, com melhor cinéticas de acidificação, com melhor fermentação, né? Com padronização também. Exatamente. Tendo regularidade dentro da sua fábrica, você fazendo todo o que é no mesmo dia. Eu tive um professor que ele falava assim, não importa, ele ainda fala, não importa se o produto é bom ou ruim, mas ele tem que ser igual todos os dias. Muito importante padronização. Não é que eu quero que ninguém faça produto ruim, não. É que independente... O que ele quer dizer com isso? Independente do produto, ele tem que ser igual todo dia. E essa padronização é muito importante. Porque tem gente que compra marca, né? Exatamente. E ele não quer comprar aquele produto diferente em todas as vezes que ele vai ali na gôndola pegar um queijo. Sim. Ah, não, eu comi hoje, estava bom. Eu comi amanhã, não estava assando. E quando você troca também a tecnologia e você não se preocupa com esse padrão que você já tem e você migra para uma coisa que tem uma qualidade menor, pensando que ali ia ser rentável e não é, você mudou todo o seu produto, descaracterizou ele e você vai ter problema lá com o cliente. Você falou uma coisa assim que é sensacional, assim. A gente passa muito por isso. Vou te dar um exemplo. A gente pega um produtor artesanal
que até então usava leite cru, né? Uma enzima não específica, né? Uma enzima que comprava ali o mais barato, e fazia essa mussarela fermentada para outro dia e comer e vendia isso no mercado. Muito problema de padrão, tudo mais. Eu levo ele para essa enzima que absorve água, para essa bactéria que absorve água? Não, é um caminho. Eu padronizo esse processo dele com uma enzima mais específica que ele tem, com fermento para filagem no dia seguinte, com uma pasteurização correta, o uso correto do pasteurizador. Você quer mais rentabilidade, quer trazer essa filagem do dia seguinte para o mesmo dia? A gente vem caminhando com isso, Devagarzinho, né? né? Porque quem sente principalmente é o cliente da ponta. E eu já vi vários laticínios tentarem fazer isso do dia para a noite e acaba que sofre. O mercado não absorve, né? E aí acontece a pior coisa que pode acontecer. Ele vai, ele volta, e aí ele cria na cabeça dele que não tá errado. Ele foi, aquilo lá não dá certo, ele volta para cá e daqui ele não vai sair. E aí cria o cliente resistente à mudança. São os traumas, né? É o trauma que ele tem. Então, fazer isso de forma consciente, de forma inteligente, com apoio correto, com a parte técnica correta, faz muita diferença no processo produtivo, né? E essa consciência é que a gente tem dentro da LaTeC, né? Primeiro é a necessidade do cliente, dentro da realidade do cliente, dentro do produto do cliente. Eu ouvia muito isso quando eu vim para cá. Mas você vai mudar meu queijo? Não. Nosso foco não é mudar seu queijo. Nosso foco é melhorar a rentabilidade, melhorar a qualidade, porque quando você pega, por exemplo, uma quimosina de terceira geração falando em queijo, né? Ou mesmo um fermento para iogurte, para bebida láctea. Quando, por exemplo, na bebida láctea eu trago regularidade de fermentação, eu trago uma baixa pós-acidificação, um fermento que quando eu diminuo a temperatura eu consigo frear ele, que eu consigo envasar numa temperatura mais superior para eu gastar menos frio e ser um processo mais rápido, eu trago regularidade no produto dele. Mesma coisa no queijo. Quando eu trago uma quimosina de terceira geração, eu trago também menor proteólise, porque é uma enzima mais específica. Ou seja, esse queijo amarga muito menos do que amargaria com uma quimosina de primeira geração, ou nem amarga. É o maior caso que a gente pega. Não, tá dessorando aqui, traz para cá, isso aqui não vai dessorar. O conteúdo técnico da inovação, ela é muito mais importante do que o financeiro, apesar de se pagar e ser esse plus que eu falei lá no início. Então, essa estrutura técnica por trás dos ingredientes traz estabilidade para a fábrica. Muito. Entendeu? E para o produto, né? No final, que é o consumidor não vai sentir. Exatamente. Quando for lá de novo no supermercado e comprar. Porque eu acho que esse é o problema, quando começa a mudar e você vai lá, compra uma vez, compra outra e ele não tem aquele padrão, aí você troca de marca. Prefere trocar de marca, porque você não se frustra quando vai comer, né? Porque é muito ruim quando você come uma coisa que tava do seu paladar e come de novo e não tava bom naquele dia. Eu nunca me apeguei a essa... Eu, pessoalmente, né? Antes de entrar nesse meio, a essa rotina que as pessoas têm de comprar a mesma marca. Nunca tinha me apegado a isso, porque no dia a dia, novo, você não tem isso. Mas quando eu vim para cá, e você começa a entender que, assim, você fez um teste em alguma coisa, tem algum cliente no saque que liga e fala, o lote tal tá diferente. Tem. Porque ele consome todo dia. Ele fala da cor, da textura, do sabor. Eu já fui aqui, liga pro saque, eu já liguei muito pra saque. Eu gostava, hoje em dia eu não como menos, mas eu gostava só de um biscoito recheado. E ele era bem pretinho. De repente ele começou a ficar mais amarronzado. Está errado. Ele era bom porque ele era pretinho. O sabor tava parecido, não tava muito diferente, não. Aí eu liguei, o que foi que aconteceu? Aí pergunta onde você comprou, e faz toda aquela rastreabilidade do produto, envia um novo para
garantir que não, a fórmula ainda é a mesma, então Exatamente. você pode ter acontecido algum problema, mas a fórmula é a mesma, para comprovar que aquilo ali que você comeu continua o mesmo. A Mas aí pergunta que eu vou fazer eu a noto, Letícia. Letícia, por que tu parou de ligar pro saque? porque Porque é agora problema tu... demais. Ah, Porque agora tu Não- responde, porque agora tu responde, né? O saque. Comecei a agora receber sou eu ligações. que faço a rastreabilidade do produto, aí eu sei que dá trabalho. E às vezes eu sei que tem gente que liga por nada, né? Mas aí você tem que entregar para o cliente, ele que manda no seu produto. Existe uma história de saque que eu sempre conto nos treinamentos que eu dou, que é incrível. E não tem nada a ver com leite. O cara ligou numa montadora de carro para reclamar que o carro dele gostava de sorvete de morango e não gostava do sorvete de chocolate. Que o carro. O carro dele Sim. gostava de sorvete de morango e não gostava de sorvete de chocolate. Certo. Ele foi. E aí um cara lá dentro viu isso e falou: pô, isso é impossível, eu preciso ver o que está acontecendo. E ele foi com o cara. O cara parou no mercado, no mesmo lugar de sempre, entrou, comprou sorvete de chocolate e o carro não ligava. Aí tá bom. Aí no segundo dia ele foi lá, o cara entrou, foi lá, pegou o sorvete de morango, voltou e o carro ligou. O que acontecia nesse caso específico? O sorvete de morango estava na frente, ou o sorvete de chocolate estava na frente da loja. E o sorvete de morango estava no fundo da loja. Quando ele ia lá no fundo da loja buscar o sorvete de morango, o carro resfriava mais do que quando ele ia buscar o sorvete de chocolate. E tinha uma válvula de temperatura que não deixava o carro ligar, porque a temperatura ainda estava alta quando ele ia só na frente da loja, do supermercado. Toda reclamação de saque, todo cliente que entra em contato é passível de investigação. Sim. Com certeza. Né? Assim, essa história, para mim, é uma história incrível, assim, que me chama muito a atenção. A gente precisa olhar, né, para toda ligação, para tudo que o consumidor fala, precisa E dá averiguar. importância mesmo, porque é ele que vai nortear se a gente tá no caminho certo. Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito incrível isso. A gente precisa fazer isso dentro das fábricas também. Sim, precisa. São poucas, é mais assim, o queijo tá sourando, aí mas você já entendeu que alguma coisa no processo tá acontecendo de forma diferente, porque ele não tinha soro e É, agora tem. eu já peguei cliente, por exemplo, que pegou no final, porque tem uma coisa também, até onde a gente rastreia? A gente rastreia o transporte até o cliente. Quem faz esse transporte é a gente. Né? Tempo de rota, de entrega, freezer do cliente, quem tem distribuidor, como é que isso é colocado? Você tem uma. Você vende para distribuidor. Você faz uma auditoria no distribuidor? Sabe? Você confere que a temperatura, a estocagem estão sendo feitas da forma correta? Isso tudo faz parte do processo, né, de qualidade, de cuidado com o produto. Porque o número do saque é o do laticínio, não Não é é do do Sim, distribuidor. é pra gente que chega, Exatamente, né, a né? reclamação. E aí você pega uma contraprova, por exemplo, dentro da fábrica e tá lindo. Lógico, ficou dentro da câmara fria o tempo todo, Tava ali não no tem shelf uma peça em life. cima da outra, não Não. ficou empilhado. Então, assim, é muito importante esse entendimento de dentro da fábrica, do setor de qualidade, do setor de produção, né? Tem algumas empresas que fazem testes forçados, coloca, por exemplo, em geladeira que fica muito aberta, coloca em ambiente quente, para poder entender, né? E aí tem vários testes forçados. Cliente que quiser conversar depois, a gente tem umas dinâmicas lá de pessoal que trabalhou com isso. Mas é uma realidade, talvez, fazer isso, por exemplo, para entender a qualidade do produto e até mesmo algumas coisas legais. Por exemplo, um estudo de extensão de shelf life. A gente fala muito, muito isso, assim. O queijo coalho aqui em Pernambuco tem um shelf life bem curto, né? Isso. Tá, se eu consigo melhorar, se eu pasteurizo melhor, se eu faço um SIP no meio da produção do pasteurizador, um SIP intermediário, se eu utilizo tal e tal produto, pode ser que com o tempo eu consiga fazer uma extensão de shelf life. E aí, muitas vezes eu pego os clientes, bebida láctea tem muito isso, né? 45 dias, 40 dias. Aí, cada 45 dias você conversa com ele e fala assim, o que descaracteriza uma bebida láctea? Ah, isso, isso, isso. Se esse shelf life for para 50 dias, quanto de custo que isso não reduz para ele? Porque ele deve ter alguma devolução de volume por conta de validade. Sim.
Com certeza. né? E é um estudo que a gente faz, que é minucioso. Então, uma troca de cultivo é importante para isso. Uma coisa que desclassifica é a contagem de bactéria total, lá no final, né? Então, Se você usa um que não entrega aquela quantidade, então o que não entrega, repica, divide em leite, aí tem muitas formas que fazem, né? Mas se não usa, e aí, ó, se não usa a dosagem recomendada e você chega no final e não tem a contagem, né? Quem te assegura disso, né? Como que você vai fazer isso? Com que forma que você vai assegurar isso? Então, eu falo muito para cliente meu, cultivo é proteção. Cultivo para queijo é proteção, cultivo para iogurte é proteção, né? É competição natural ali dentro. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, dentro das fábricas. Mas devagarzinho, quem não tem a consciência, a gente vai trazendo a informação, né? A informação é capaz de mudar as realidades. Então a gente fez um evento em novembro do ano passado, em Fortaleza, um workshop de queijo mussarela. Assim, um evento incrível, um dia inteiro falando de queijo mussarela. Para mais de 60 pessoas ali do Ceará, tinha gente do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, né? A gente quer fazer outras edições em outros estados. Ano passado a gente fez em abril, a gente fez um seminário em Recife. A gente falou de queijo, falou de fermentado, né? A gente de mercado. Você vê, abrangente, a gente falou de tudo, né? A gente esteve presente também no seminário Mais Negócios, em Fortaleza, falando também de rendimento, né? Que esse evento que aconteceu em março. A gente vai estar na Milk Experience. Eu ia fazer uma pergunta sobre a participação da LATEC na Milk Experience, porque estamos curiosos para saber como vai ser esse laticínio em tempo real. Sim, sim. A gente vai realizar uma produção de queijo mussarela em tempo real, ali no mini laticínio, né? Na nossa fabriqueta. Então, vai ser muito legal, porque hoje a gente fala, eu estou aqui falando com vocês tecnicamente do que a gente tem para oferecer e do que a gente leva nessas palestras, seminários, a gente consegue falar tecnicamente. Mas aqui a gente vai conseguir mostrar isso. Como acontece, onde acontece, né? Por que que a gente toma as decisões que toma, por que que a gente faz o processo que faz. É um nível de entrega técnica que o nosso cliente ele merece, né? E a gente consegue fazer isso para mais pessoas. Então, vai ser um evento muito legal, né? Um evento muito bem preparado. E a gente está muito feliz, né? De estar presente, de estar com esse espaço. Eu e meu sócio Rômulo, a gente vai falar bastante também sobre o que vai estar acontecendo, né? Nossos técnicos vão estar no palco, né? Todos nós de branco, né? Fardados do jeito que tem que ser para essa produção. E a gente está muito feliz com esse espaço, né? A gente acredita que vai ser muito proveitoso, vai ser um momento de troca de experiência muito grande, né? E a gente gosta de fazer como se fosse um bate-papo. Então, a gente quer que a plateia participe, né? Que as pessoas que vão estar assistindo participem, porque é muito legal quando a gente está em algum laticínio realizando algum treinamento e a gente fala tecnicamente de um problema, envolve isso na situação real, e um queijeiro que está 25 anos lá levanta a mão e fala assim, pô, isso aqui aconteceu aqui, assim, dessa forma. Porque a nossa preocupação é estar dentro da fábrica, então a gente sabe a realidade deles, né? Eu mesmo sou um dos técnicos que estão na rua, né? Que estão dentro da fábrica, que estão conhecendo a realidade do cliente, né? Que está treinando pessoas e aprendendo com elas também. Então, isso é muito importante. E vai ser um evento, assim, a gente está muito ansioso para esse evento. eu acho que vai ser muito bom mesmo. Também estou ansiosa para ver. E para ver em tempo real, porque ali também pode acontecer algum problema que saia do controle, mas aí a gente trilha a solução para aquilo ali, né? A gente sempre tenta trazer, quando a gente traz palestras técnicas, a realidade, o ideal. A gente sempre quer o ideal, O ideal. mas a gente tenta trazer também o possível para dentro de cada realidade, sempre almejando o ideal, né? Então, algumas coisas são possíveis, outras coisas não são possíveis. Eu acho que tem um desafio, porque é um mini laticínio, né? Tem os desafios, mas isso é muito importante. E isso, os queijeiros têm muito isso.
ele tem uma visão do macro, não só do tanque que ele está produzindo, né? A gente que produz queijo, a gente tem que estar sempre alerta, né? Se eu não me engano, foi o Abílio Diniz que falou que o pai dele falava para ele que preferia que ele passasse em sinal vermelho do que verde. Porque quando você passa no sinal vermelho, você está atento, está vindo outro carro. Quando você passa no sinal verde, Você nem enxerga. tá super tranquilo, passei no sinal verde, tô certo. Exatamente. Numa fábrica, a gente está sempre atravessando esse sinal vermelho. Tem que ser a postura. É a postura do queijeiro todos os dias, é a postura do gerente todos os dias, né? Tá sempre atento, sempre preocupado, sempre prevendo, né, essas coisas que podem acontecer. Então, sem dúvida, independente da produção, se ela é 50 litros, 100 litros, 10 mil litros, 600 mil litros, a gente está sempre atravessando o sinal vermelho ali, sempre com muita Sempre atenção, olhando tudo, cuidando de tudo, para que tudo possa ocorrer Você tem razão. Eu lembrei de uma situação que quem vai imaginar que dentro da cidade vai ter um cavalo e que passando em um sinal verde, um cavalo vai atravessar e você vai bater no cavalo. Se tivesse vermelho e eu fosse passar, teria olhado, né? Teria visto o cavalo, mas aí interessante essa visão e eu acho que é realmente o que acontece nas fábricas. Tá sempre muito atento para que não deixe passar nada despercebido e atrapalhe alguma coisa, né? Eu tive numa fábrica esses dias, só para você entender assim essa importância, né? E o leite estava vindo com muito espuma. O primeiro leite veio super bem e o segundo leite veio com muito espuma. Muito espuma, muito espuma, muito espuma. O que aconteceu? A temperatura de entrada do leite variou. O primeiro estava bem geladinho e o segundo chegou no caminhão, estava um pouco mais quente. Dentro ainda do permitido, mas o primeiro estava bem gelado. Então, quando ele passou mais quente na desnatadeira, e aí tem todo o processo, quantidade de regeneração que ali tem, temperatura que ele entra, começou a espumar muito os últimos tanques. Quem diria que seria por conta dessa temperatura de entrada? Se você não está alerta, você perde. Não vai descobrir. Mas se você está atento, você vai buscar todos os pontos. Então, quem está dentro de fábrica, eu sou muito fã de quem está dentro de fábrica todo dia. Que ele está atento todo dia. O queijeiro está atento, o dono está atento. É tanta coisa para ele estar atento. Eu olho para o dono de fábrica, eu fico pensando, é lenha para caldeira, é a água, é a qualidade da água, é a energia, é o insumo, é a quantidade de produto, é o comercial. É o as meninas da campo. qualidade reclamando, As tem que meninas fazer da desse qualidade jeito. pedindo as coisas, assim, que ele olha e fala assim, isso é impossível, não é isso. RH, Não é impossível. bombeiro, Polícia Federal. Polícia Federal. É coisa que você nem imagina que tem tanta gente envolvida ali, tanto problema para conseguir resolver e dar certo, fazer dar certo. E o nosso intuito é ser uma parte da solução, sabe? Não levar problema para o cliente, mas sim ajudar ele com solução. Já tem problema demais, né? Não, Deus me livre. Ele Já briga tem. com a gente, não. É levar a solução para dentro do laticínio, né? Ajudar a resolver os problemas. Esse é o nosso foco. Arthur, se você tivesse que dar um conselho a quem quer entrar no setor agora, qual conselho você daria? Esteja sempre atento em todas as oportunidades. E encare o início do trajeto como a parte que você precisa mais estar envolvido. Se você é um técnico em laticínio, um tecnólogo formando hoje, vá para o chão de fábrica, aprenda a produzir, aprenda a realidade do laticínio. Né? Na Cândido Toste tem uma frase, para saber mandar tem que saber fazer, e para saber fazer tem que aprender fazendo. Tem que pegar numa lira, tem que mexer um tanque, tem que pasteurizar um leite, tem que desmontar uma desnatadeira e limpar, sabe? Tem que produzir, tem que pôr a mão na massa, tem que sujar de soro, tem que sujar a bota de soro. Tem que chegar em casa fedendo a soro que a esposa não quer nem que você encosta nela assim, ou o marido, mas precisa saber fazer. Né? Não adianta, né? Como é que eu vou saber mandar se eu não sei fazer? Eu vou um pouco mais além. Como é que eu vou resolver problema se eu não sei de onde que o problema sai? Eu não sei, eu acabei de formar, eu não sei
né? Eu brinco muito com os meninos, assim. Dependendo da faculdade que você faz, você consegue tocar uma indústria. Laticínio você não consegue. Todo dia é uma coisa diferente. Todo dia é uma bomba. Uma bomba para desarmar. Esses Todo dias dia. eu estava no cliente e aí no dia anterior eu conversando com o diretor, ele tinha comentado comigo que estava acontecendo alguns problemas na logística. E o pessoal da fábrica não sabia. E no dia seguinte aconteceu alguns problemas na fábrica. E os caras, pô, só acontece o problema que eu falei, vocês estão muito enganados. Ontem foi o dia da logística, hoje é o Hoje dia é da o dia fábrica. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Gestão de pessoas é muito importante, né? Você ouvir as pessoas, saber as demandas dela e precisa saber fazer. Hoje, cada dia que passa, a gente tem menos pessoas no mercado de trabalho que sabem fazer. Então, isso é muito importante. Hoje eu tenho alguns amigos se formando nessas novas turmas de laticínio. Toda vez que eu vou em Juiz de Fora, eu faço esse mesmo discurso. Aprendam a fazer, vão para o chão de fábrica, aprendam a produzir, né? Para que vocês entendam de onde vem para onde vai. Acho que esse, para mim, hoje é o ponto principal e é o que a gente precisa dentro das fábricas. Realmente, você falou de limpeza, aí me veio um start de um problema que tinha acontecido. E quando você não sabe, você não descobre que aquele problema estava... Você negligencia algumas coisas. Não, eu faço queijo, eu não preciso participar da limpeza. Exatamente. Aí o problema estava na limpeza, que estava sendo falha, na higienização dos equipamentos. Se você não limpou e não sabe como limpar, você nunca vai... Você sempre vai achar que está limpo, né? Você não sabe. E o problema do laticínio, na ocasião, era uma limpeza que você não sabia, que o CIP não estava sendo eficiente e a tubulação também precisa ser tirada, toda desmontada, pelo menos a cada 3 meses, para que aquilo ali eu certifique que está limpo, porque o CIP pode não estar funcionando da forma que era para funcionar, igual estava tendo esse problema. Eu tive alguns amigos queijeiros nessa história, que eles eram gerentes da fábrica, sabiam fazer queijo, quando precisava estavam lá dentro, né? Sabiam fazer a limpeza, Então, assim, isso é muito importante, né? O gerente industrial, por exemplo, saber todas as etapas. E aí, você sai novo hoje, com 22, 23 anos, né? Vai ralar um pouco aqueles 5, 6 primeiros anos ali, mas vai pegar muita experiência, né? Hoje eu conheço técnicos muito bem formados, antes dos 30, que são exímios técnicos, que estavam ali no chão de fábrica. Eu conheço um em São Paulo que ele iniciou a produção de queijo na fábrica, ficava na fábrica horas e horas a fio, sem, sabe? Então, assim, preocupado com aquilo, botando a mão na massa, e aí dá um problema. É muito legal, porque dá um problema, ele já sabe buscar onde é a possível solução. Então, ter esse profissional hoje é um diferencial de mercado. Ser um profissional desse é um diferencial de mercado. E você falou uma coisa interessante ontem na ligação. Não sei se você lembra, mas você disse que o trabalho e quando você se dedica e faz com amor as coisas, sempre a recompensa vem, né? Eu sou cristão, né? E na Bíblia fala que tudo que fizer, faça com amor, né? Eu acho que essa dedicação, ela sempre tem que existir, né? Esse empenho. Eu sempre trouxe isso para mim, para minha vida. Eu venho de uma família simples, né? E o trabalho, ele te leva a alcançar coisas que você não imaginava. Eu estava falando isso com o Felipe hoje, quando eu estava vindo para cá. Eu não imaginava estar em locais que eu estou, né? Mas o trabalho, né? Deus primeiramente dando força, abrindo as portas, mas trabalhando muito, né? Fazendo a nossa parte, né? Galgando degraus maiores, a gente consegue chegar. Então, assim, eu sempre falo, não tenha preguiça de trabalhar, trabalhe, você será recompensado, né? Faça com amor, faça com carinho. Isso é muito importante. Muito importante. E tem um tio meu que fala também que sucesso só vem no dicionário, né? Antes de trabalho. Sucesso só vem antes do trabalho, só no dicionário. Não existe outro caminho. Não existe sucesso Né? sem E trabalho. nada resiste ao trabalho. Nada. Nada resiste ao trabalho. E aí eu vou aproveitar, né, e vou perguntar,
Quem é Deus para Arthur? Deus é tudo. Assim, eu acredito, né, que eu vivo na dependência do Senhor. Tudo que eu tenho vem de Deus, assim, tudo que eu tenho é de Deus, né? Eu entendo que eu sou mordomo do Senhor. Então, minha casa, minha família, minha empresa, meu trabalho, tudo é do Senhor, eu dedico tudo a Ele e as outras coisas vêm depois disso. São recompensas que eles nos dão aqui na Terra, né? É. A gente trabalha e ele recompensa. E eu tenho muito a visão que Ele não precisava me dar nada disso. Ele já fez tudo por mim. A gente Entendeu? Ele já fez tudo por mim, eu não precisava de nada disso. Porque tudo que ele podia fazer, ele fez na cruz. Então eu acredito muito que isso é mais uma graça que ele tem me dado, assim, tem nos dado, né? E tem feito a gente caminhar e andar, mas eu sempre caminho com os olhos voltados a Deus e vivendo na dependência dele. foi um prazer, foi muito bonito isso que você falou também do trabalho de Deus. Queria agradecer a você, Arthur, por ter aceitado o convite, por ter vindo enriquecer o podcast, né, Ana? O projeto é realmente trazer pessoas que possam mudar a realidade de outras pessoas. E eu creio que sua palestra, a conversa que a gente teve hoje vai ajudar muita gente. Eu queria agradecer muito, muito espaço. Queria parabenizar pelo projeto, né? É muito importante a gente poder falar, né? Para tantas pessoas. As pessoas de casa, elas não têm ideia do tamanho que é esse mercado nosso, tantas pessoas que estão envolvidas, né? E é muito legal a gente poder falar disso, compartilhar informação, né, trazer coisa nova. Então, parabéns pelo projeto. Um projeto muito ousado e muito vitorioso, sem dúvida. E a gente está sempre disponível, né? Sempre que a gente puder conversar, a gente vai estar aqui para compartilhar esses momentos com vocês. Muito obrigada, Arthur. Faço as palavras de Letícia as minhas, né? Tenho certeza que o episódio foi fantástico. Né? A gente contribuiu muito, ter essa visão de inovação, as novas possibilidades, né? Para quem está no setor, traz um quentinho para o coração da gente, porque a gente realmente faz dessa profissão um propósito, né? E a ideia do podcast foi realmente isso, né? Fazer com que esse propósito para a gente também chegue em outras pessoas. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Arthur. É isso, pessoal. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Vocês já sabem, curte, comenta, compartilha. Segue no Instagram. Ativa o sininho aí de notificação. No final, na bio, tem toda a descrição. Tem o Instagram de Arthur também. Da Latec também. A gente vai deixar contato dos meninos para que vocês também encontrem todos esses produtos com inovação tecnológica para ajudar no laticínio. E é isso, minha gente. Até o próximo episódio. Até mais.